Muito bem, eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Nós estamos tendo aula de técnicas de paráfrase e você que está acompanhando aí as aulas anteriores, você viu que eu estou trabalhando em algumas aulas com esse livro chamado Jovens Universitários entre a Inclusão e a Exclusão, dos organizadores Geraldo Kalimann e Ivar Vasconcelos. Em especial, eu vou ensinar técnicas de paráfrase em cima de alguns parágrafos do capítulo Interferência Cultural Ideológica e Inclusão Educacional, que é um capítulo do livro do Ivar, que é um capítulo do autor Ivar César Oliveira de Vasconcelos, certo? Muito bem. Eu já fiz aqui essa ABNT completa, já em aula anterior ensinei como que ela é feita, certo? E mostrei também em aulas anteriores, essa aula é uma sequência, né? Que você faz as citações assim, ó. Ou com sobrenome, ano e página, sobrenome em caixa alta dentro dos parênteses no final do parágrafo. Ou então você usa essas expressões conformativas, ó. Segundo Vasconcelos, conforme Vasconcelos, de acordo com Vasconcelos, e aí você usa a inicial maiúscula apenas, o ano e a página dentro dos parênteses. Eu sempre gosto de sugerir a página mesmo em se tratando de paráfrase, citação indireta. Porque, por exemplo, um livro desse que eu considero excelente, não é à toa que eu estou utilizando aqui. Ele é uma oportunidade para a pessoa ter acesso a querer aprofundar o assunto. Então ela vê lá, Vasconcelos, vai nas minhas referências, vê o Vasconcelos, descobre qual é o livro, vai direitinho na página 151, consegue aprofundar aquela reflexão que ela gostou ali a partir da minha obra mencionando Vasconcelos. Entendeu? Então é muito importante, mesmo nas citações diretas, a gente ter a lógica da página. Nas citações indiretas, né? Eu falo isso porque pela norma é assim. Citação direta, página obrigatória. Citação direta é quando eu copio e colo. Página obrigatória. Citação indireta, paráfrase, página facultativa, mas muito importante quando colocada. Entendem? Na paráfrase que eu ensinei anteriormente, eu já usei essa aqui que está em negrito, ó. Vasconcelos 2019 evidencia que... E depois nós vamos escolher aqui qual dessas formas de citar o Vasconcelos, né, o Ivar Vasconcelos, nós vamos usar. Vamos aqui, então, parafrasear este parágrafo. Tal processo de composição de identidades por meio desse distanciamento, com a abertura de novos espaços de existência, é o plano fundo deste estudo, o qual consiste numa pesquisa empírica que se debruça sobre dificuldades sociais e educacionais que insistem em permanecer no meio escolar. Uma pesquisa que, lembrando o ideal de 68, desloca a análise investigativa das macroestruturas da sociedade para as microestruturas, aos cotidianos, situando-se entre eventos excludentes, próxima aos próprios excluídos, no caso, jovens universitários com idade entre 15 e 29 anos. Tendo tido como participantes homens, mulheres, homossexuais, transgêneros, negros, pessoas com deficiência. Desse modo, localizado na complexa interseção da exclusão, cultura e ambiente universitário, este trabalho lança um olhar às condições estruturais e subjetivas na urdidura do fenômeno da inclusão e exclusão presente na educação superior. Deixa eu só juntar aqui, porque eu trouxe do PDF para o Word, aí ele colocou essa separação. Muito bem, ó. Eu sempre gosto de embaralhar os parágrafos, certo? Então, vamos lá. Neste aqui, a gente consegue colocar essa informação do meio. Recorto e vou colar aqui. Lá no início. Beleza? Tá tudo dentro do mesmo parágrafo. Logo, o assunto do parágrafo não mudou. Quando a gente muda de assunto, a gente abre um novo parágrafo. Então, essa é a primeira técnica que você pode aprender aí de paráfrase. Certo?
Lembrando que aqui você vai poder fazer tudo. Por quê? De alteração que você achar interessante mantendo a estrutura. E que não vai se constituir plágio, porque já vou colocar aqui para você não esquecer. Porque neste parágrafo irá o sobrenome, o ano e a página. Aliás, este parágrafo está na página 151 deste livro que eu considero excelente. Já embaralhei os parágrafos, repare, o segundo parágrafo virou o primeiro virou segundo e o terceiro se manteve. Mas eu vou manter o terceiro aí porque ele tem desse modo, uma expressão que nós chamamos em língua portuguesa de anafórica. Esses dois S's no pronome demonstrativo, né? Eles dão essa ideia de retomada. Por isso eu vou deixar no finalzinho do parágrafo. Vamos então à prática. Uma pesquisa que, lembrando o ideal de 68, desloca a análise investigativa das macroestruturas da sociedade para as micro. Então vamos lá. Na perspectiva de deslocamento, tá vendo o que eu estou fazendo? Embaralhando dentro do dentro da própria frase eu estou embaralhando. Na perspectiva de deslocamento da análise investigativa das macroestruturas da sociedade para as microestruturas aos cotidianos, vamos lá. Então consegui resolver o comecinho da análise investigativa. Vou ter que colocar uma palavrinha aqui para quebrar a sequência de 4 palavras, que senão cai no farejador, acerca das macroestruturas da sociedade. É maravilhoso quando tem assim, que daí você troca por sociais, da sociedade, sociais, do Brasil, brasileiro, sabe? Sempre que tiver um adjetivo pátrio, de Brasília, brasiliense, sempre que tiver alguma coisa que tenha esse de, indicando alguma coisa que possa dar lugar a um adjetivo, a uma palavra com carga semântica de característica, né, de adjetivação, você troca. Investigativa acerca das macroestruturas sociais para as microestruturas. Então vamos colocar assim, vamos colocar as com crase. Aos cotidianos, nós colocaremos para os cotidianos. Tudo bem até aqui? Muito bem. Urge uma pesquisa a qual, lembrando o ideal de 68, vamos colocar 1968, desloca já foi, situando-se entre eventos excludentes, próxima aos próprios excluídos. Vamos olhar aqui. Que se situa entre eventos excludentes, sendo próxima aos próprios ditos excluídos, que, no caso, são jovens universitários cuja idade figura entre 15 e 29 anos. Tendo tido como participantes, na qual os participantes, está vendo como você vai fazendo? Você vai fazendo as trocas que você conseguir. Os participantes eram homens, mulheres,
Vamos trocar o negros para lá para frente para poder quebrar a sequência de 4 palavras. Negros, homossexuais, transgêneros, pessoas com deficiência. Precisamos trocar aqui, ó, esse transgêneros, vamos colocar na frente dos homossexuais. Lembrando que aqui, conforme você já aprendeu, você tanto vai fazer na tua referenciação, nas tuas referências. Brasil 2013, né? Você vai fazer a referência completa de Brasil 2013 e também de Vasconcelos 2019. Porque aqui neste parágrafo, o Vasconcelos está citando esse trecho dessa obra que ele localiza aqui na sua citação como Brasil 2013. Tudo bem? Quebramos a sequência de plágio do começo. Agora vamos dar a continuidade. Tal processo. Toda vez que tiver a palavra tal, que palavra você acha que você pode usar? Tal ou tais? Pronome demonstrativo. Você pode usar esse, essa, este, esta. Então, tal processo, vamos colocar assim, ó. Como veio antes, 2 S's. Esse processo, porque é um anaforismo, né? Um anaforisma. É um termo anafórico. Ocorre anáfora. Anáfora retoma o que disse antes. Esse processo de composição de identidades que objetiva compor identidades, por meio é maravilhoso. Vamos dar uma vírgula que não foi dado aqui, mas você pode colocar, já que você vem com o advérbio, né? Por intermédio. Sempre que tem por meio, você pode, por meio de, você pode pôr por intermédio de, você pode pôr através de, sabe? Sempre consegue expressões que dizem a mesma coisa. Por intermédio desse distanciamento. Vamos pegar um tal aqui para você ver como cabe dos dois jeitos? Por intermédio de tal distanciamento. Ó, que legal. A gente tirou o tal lá de cima e colocou o tal aqui para baixo. Com a abertura de novos espaços de existência. Com a abertura a partir da abertura de novos espaços. Vamos ter que trocar esse novos aqui de lugar, porque adjetivo acompanha o substantivo antes, depois. Você pode brincar com o adjetivo. A linda mulher, a mulher linda, você pode ficar à vontade. Abertura de novos espaços, de espaços novos de existência. É o pano de fundo, vamos já, que se constitui, usar um verbo que indica afirmação, que se constitui como o pano de fundo deste estudo, do presente estudo. Inclusive esse deste, com T, indica tempo presente. Então essa é uma dica boa aí para paráfrase, porque ele não é anáfora nem catáfora. Ele tem uma função de deísmo, uma função deítica, certo? Ele indica um tempo. Vou dar um exemplo. Neste sábado, eu estou falando do sábado que eu estiver inserido. Eu não posso falar neste sábado se eu estiver numa sexta, sabe? Porque o este, esta, isto, quando o pronome é grafado com T ou demonstrativo, ele indica tempo presente. Passado, futuro, próximo é com 2 S's. Então, se está aqui, ó, neste estudo, é do presente estudo. Beleza. O qual, quando tem que, eu tento colocar o qual, a qual, os quais, as quais, de acordo com o que der certo, mantendo a norma culta, né? E o contrário também existe. Então, eu troco o qual por quê? Que consiste numa. Vamos trocar numa por em uma. Pesquisa empírica que se debruça. Ó, pesquisa feminino singular. A qual se debruça. E esse se é maravilhoso, porque você tira ele daqui e você joga ele aqui.
a qual debruça-se sobre dificuldades sociais e educacionais. Oba! Enumeração é maravilhoso, vamos inverter. Não muda nada essa inversão. E que insistem em permanecer. Então vamos colocar. São as dificuldades que existem, né? As quais insistem em permanecer, continuar. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Pois é, você veja qual se adequa quando você tiver um outro verbo aí que você precise alterar. Em continuar no meio escolar. Apesar que esse continuar aqui, ó, acrescido de um advérbio de lugar, ele passa a ser verbo intransitivo, mas dá a mesma ideia de permanência, certo? Então a sintaxe não é de ligação, mas a ideia de permanência está mantida. No meio escolar. Tudo bem, a gente trocou o verbo no meio escolar, são só 3 palavras, não preciso trocar isso. Só preciso trocar a sequência de 4 palavras. Desse modo, olha que legal, ó, dessa forma, porque modo e forma são sinônimos. Então sempre que tem forma você põe modo, tem modo você põe forma. Entende como que se faz paráfrase? Paráfrase não é você sair inventando palavras, trocar as palavras principais de um estudo. Você tá doido? Não pode. A paráfrase, ela troca conectivos. Inclusive porque você está citando aí o Dr. Vasconcelos. Ele não vai querer que você coloque na boca dele palavras que ele não usou ou ideias que não sejam dele. E você está fazendo a referenciação a ele. Então isso aqui tem que ser fiel ao autor. Mas os conectivos e quebrar a sequência de 4 palavras e as inversões das frases no parágrafo, você precisa fazer. Por quê? Porque quando o seu trabalho é passado num farejador de plágio, seja para fins de publicar numa revista, seja para apresentar como trabalho numa universidade, para fins de trabalho de curso, essas coisas, ele precisa ter até 25% de plágio. Então aqui você está aprendendo que você tem que fazer um trabalho linguístico, sobretudo linguístico, mas um trabalho que zela pela ética e pelas boas práticas nas publicações. Você não pode aqui retirar o nome do Vasconcelos como se esse parágrafo tivesse saído da sua cabeça. Então, todos os parágrafos que são paráfrase, você não precisa mudar tanto. Tem que seguir isso aqui que a gente está falando. E você, obrigatoriamente, precisa citar a fonte. Chamamos isso de referenciação. Porque daí a pessoa vai lá no teu capítulo das referências do seu trabalho e ela vê Vasconcelos 2019, ela descobre que é o capítulo 8 do livro do Ivar, junto com fulano. Ela descobre a obra. Tá joia? Dessa forma, localizado. Olha que delícia, ó. Quando tem ado, ido, que é particípio, você coloca que se localiza. É a mesma coisa quando tem o que. Que se, aí você pega aquele verbo, por exemplo, que se constitui, constituído. Que se configura, configurado. Entende? Você tanto faz os dois caminhos. Pega uma oração reduzida de particípio e coloca em oração desmembrada, certo? Como subordinada desmembrada. Ou você pega uma subordinada desmembrada e transforma em reduzida de particípio, que se localiza na complexa interseção da exclusão. Então nós vamos colocar assim, ó, interseção da exclusão é muito importante. Então nós vamos tirar a palavra complexa. Na interseção complexa da exclusão. Quebrei sequência de 4 palavras. Novamente estou brincando aqui com a troca de lugar do adjetivo complexa. Cultura e ambiente universitário. Mesma coisa, olha que legal. Ambiente universitário e cultura. Este trabalho lança um olhar às condições estruturais. Vamos trocar esse lança. Ele lança, ele
objetiva, ele cria, né? Ele oportuniza um olhar às condições. Olha que maravilha quando tem crase, porque daí você desmembra. Para as condições estruturais subjetivas. Opa! Subjetivas e estruturais. Como eu gosto de um ezinho no meio para me ajudar na paráfrase. Na urdidura, eu não tenho coragem de trocar esse vocábulo, que deve ter sido escolhido com muito afinco pelo Vasconcelos. Na urdidura do fenômeno da inclusão-exclusão. Na urdidura do que se considera o fenômeno. Tá vendo, ó? Na urdidura do fenômeno é 4 palavras. Dá plágio. Então, só que eu não tenho como trocar nem urdidura e nem fenômeno. Então eu dou essa, vamos dizer, até extrapolada linguística, sabe? Mas eu peco aqui um pouco na concisão, mas ao mesmo tempo não firo a norma culta padrão da língua portuguesa e resolvo o plágio. Quebrei sequência de 4 palavras, né? Considera o fenômeno da inclusão-exclusão. Fenômeno da... Opa, vamos ter que inverter. Da inclusão, não, dá para fazer assim, ó. E da exclusão, já quebrei sequência de 4. Presente que está presente na educação superior. Presente na educação superior. Tenho que quebrar essa sequência de 4 palavras. Presente no que concerne à educação superior. Por óbvio, esse finalzinho, sobretudo, não ficou melhor do que o texto anterior. Aliás, é muito difícil tornar melhor esse parágrafo tão bem escrito, né, originalmente. Mas a gente precisa quebrar a sequência de 4 palavras, mesmo fazendo a referenciação, que senão o percentual do plágio é alto. E aí, os 25% que eu preciso deixar para as minhas citações diretas, porque não se esqueça, citação direta entra no percentual de 25%. Porque se você quer fazer um trabalho acadêmico, esse trabalho tem que ser 75% autoral no mínimo. Então, aquilo que é citação direta, mesmo citando a fonte, que o aluno tem dificuldade de entender a diferença de plágio, ele entende que plágio é como se ele estivesse fazendo algo errado. Não. Plágio também significa, o não plágio significa indício de autoria. Então eu preciso ter uma habilidade linguística para escrever sobre o assunto em que 75% do trabalho seja ou autoral ou paráfrase muito bem feita, para que eu possa ter 25% de citações diretas se forem necessárias. Tá certo? Meus queridos, é isso. Trabalhamos aqui, aprendemos a fazer mais um parágrafo. Lembrando que aqui eu estou usando os parênteses, né? Para fazer a referenciação de Vasconcelos. E lá no meu capítulo das referências, eu vou ter que citar a BNT completa de Brasil e de Vasconcelos. Tá certo? Então é isso. Um abraço, espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Olá! Eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Nós estamos aqui numa sequência de aulas para aprender a fazer a revisão de literatura, né? O desenvolvimento do trabalho acadêmico, que envolve citações diretas e indiretas. Em especial, essa sequência de aulas é sobre paráfrase, certo? E para esta aula eu separei nada menos do que parágrafos do livro do Kalimann e Vasconcelos, Os Jovens Universitários entre a Inclusão e a Exclusão, tá certo? Cuja BNT completa você está vendo aí na tela. E, em especial, o livro todo é fantástico, não é à toa que eu estou utilizando aqui. Que muitos alunos falam, professor, tem muito texto técnico com palavras difíceis, eu não sei parafrasear no exemplo da aula, às vezes é um exemplo mais simples,
Então vocês vão ver como um texto acadêmico, científico, é passível de ser parafraseado, tá joia? E eu estou usando especificamente o capítulo do Ivar Vasconcelos, Interferência Cultural Ideológica e Inclusão Educacional. Então, no capítulo das referências, vai aparecer assim, certo? Essa BNT completa aí de 5 linhas, certo? Já nas citações, eu vou poder colocar no fim do parágrafo Vasconcelos, que é o autor do capítulo 2019, página tal. Posso usar as conjunções subordinativas, ó. Segundo Vasconcelos, de acordo com Vasconcelos, conforme Vasconcelos, certo? Lembrando que essa do parêntese, vou até colocar aqui em negrito, nós já usamos em outro parágrafo, em aula anterior, você que está vendo aí minha sequência de aula, já viu. E nós também já usamos esse evidencia que. Então agora nós vamos ter que escolher outras formas, certo? De apresentar. Muito bem. Mas primeiro vamos aqui ao parágrafo. Então eu quero pegar primeiro esse parágrafo que está aqui na página 170, ó. Vou dar Enter para a gente ficar com ele na tela sozinho. Se uma utopia é o avesso das coisas que existem, porque ela não tem espaço e tempo definidos, uma heterotopia, por sua vez, seria o avesso do avesso, pois aflora num lugar e momento histórico determinados. Neste final da segunda década de um milênio em alta velocidade, universitários elaboram utopias, que ao invés de serem contestadas por heterotopias, são aperfeiçoadas por meio destas. Aprimoradas, pois, no fundo, utopias e heterotopias reorganizam os processos educativos. Meio dialético isso lá de Platão, né? Muito bem. Estes podem dialogar melhor com os demais âmbitos institucionais, como o currículo, a gestão, as interações discentes, docente, sociedade, buscando abrir, com criatividade, perspectivas em que os estudantes possam ter voz ativa, ter a vivência da participação. Muito bem. Eu vou inverter. Retirei a frase do meio e vou colocá-la no início do parágrafo. Eu já usei assim, ó, Vasconcelos evidencia que, então eu já usei o autor como sujeito da oração. Já usei o autor entre parênteses no final. E agora eu vou usar uma expressão de natureza conformativa, de acordo com Vasconcelos, certo? Então vou colocar aqui, de acordo com Vasconcelos, o neste vai ficar com letra minúscula. Este parágrafo eu tirei da página 170 deste livro excelente. Vou dar parêntese. De acordo com Vasconcelos, 2019, página 170, neste final da segunda década de um milênio em alta velocidade. Neste final da segunda década de um milênio em alta velocidade. Vamos lá. No que, naquele, deixa eu colocar assim, ó, naquele que se considera, que é considerado o fim. Só para eu trocar final por fim. Eu fiz toda essa firula aí porque eu precisava quebrar final com da segunda década. Porque eu não posso trocar o da segunda década. Certo? Naquele que é considerado o fim da segunda década de um milênio em alta velocidade. Vamos lá. Na segunda década, eu vou mudar aqui, gente. Eu vou pegar esse naquele que é considerado. Olha que legal. Vou recortar e vou jogar aqui entre década e milênio. Vamos ver, ó. De acordo com Vasconcelos, no fim da segunda década, naquele que é considerado
Um milênio em alta velocidade não vai ficar tão legal quanto está na escritura original, mas eu preciso inverter para quebrar o plágio. Em velocidade alta, quebrar o plágio assim, ó. Como você está aprendendo aqui, nós temos que quebrar a sequência de 4 palavras, certo? Mas não constitui plágio, porque nós estamos fazendo a referenciação. Vasconcelos, 2019, página 70, certo? Tem que sempre, é obrigatório dar o crédito ao autor. Isso não saiu da minha cabeça, saiu da cabeça do Vasconcelos. E lá no meu capítulo das referências, eu vou fazer a referência completa do Vasconcelos, do capítulo e do livro dele. Universitários elaboram utopias. Elaborar, criar, né? Fabricar, elaborar, fabricar. Fabricam, vou usar fabricam. Utopias que, ao invés de, vamos colocar no lugar de, serem contestadas por heterotopias. Eu não posso deixar serem contestadas por heterotopias, porque nós temos sequência de 4 palavras. Então eu vou pegar a preposição por e vou trocar por pelas. Fabricam utopias que, no lugar de serem contestadas pelas heterotopias, são aperfeiçoadas por meio destas, ó. São aperfeiçoadas, a gente pode colocar assim, ó, aperfeiçoam-se por meio destas, por intermédio. Sempre que eu tenho meio, eu posso trocar por meio de, eu posso por intermédio de, através de, certo? Por intermédio destas. Aprimoradas, pois, no fundo. Vamos lá. Aprimoradas. Vamos tirar esse pois. Aprimoradas, no fundo, tais utopias e heterotopias reorganizam os processos educativos. Reorganizam. Nossa, reorganizar é uma palavra tão importante. Os processos, vou trocar aqui, viu, gente? Considerados educativos. Se uma utopia é o avesso das coisas, se essa é uma condição, né? Então, considerando-se que uma utopia é o avesso das coisas, considerando-se que uma utopia, considerando-se que... Por que ele deu vermelhinho? É o avesso não. Se constitui como o avesso das coisas, as quais existem, porque se eu tenho o que em variável, é sempre bom trocar por um relativo variável, concordando, né? Coisas as quais existem, porque ela não tem, pelo fato de ela não ter espaço e tempo definidos, vamos trocar. Tempo e espaço definidos. Uma heterocopia, por si só, se constituiria, né? Só que tem a vírgula, não posso. Constituiria-se como o avesso do avesso. Constituiria-se. Constituir-se-ia. Gostei da troca. Como o avesso, é porque é futuro do pretérito. Nós temos caso obrigatório de mesóclise, né? Quando o verbo termina em iria, futuro do pretérito, ou até como termina em rei, né?
Eu constituirei, constituir-se-ei, certo? Então é isso mesmo, correta a sugestão aqui. Lembre que tanto o farejador de plágios te ajuda a localizar o pedaço que está com plágio, assim como o Word te ajuda a escrever. Os intelectuais dos novos tempos, eles são parceiros da tecnologia. A tecnologia não é o problema, ela é a solução, tá joia? Então, constituir-se-ia como avesso do avesso. Isso eu não posso trocar. Pois aflora num lugar, já que eu posso tirar a ideia de explicação e pôr a ideia de causalidade, né? Já que aflora, num lugar eu consigo colocar em um lugar e, olha que legal, em um momento histórico determinados. Momento histórico determinados. Tem só 3 palavras, está tudo certo. Estes podem dialogar, vamos lá. Estes dialogam. Podem dialogar, dialogam, não, eu mudo o sentido. Estes detêm a possibilidade, né? Porque poder é uma possibilidade, de diálogo melhor com os demais âmbitos institucionais. Com os demais outros. Os outros âmbitos institucionais. Como o a gente pode colocar assim, ó, a saber, 2 pontos, o currículo, e aí já que a gente está usando 2 pontos, vamos colocar ponto e vírgula. A gestão, as interações discentes em sociedade. Ah, não. Buscando abrir, ó. Como tem um buscando entre vírgulas, não posso usar o ponto e vírgula. Vocês estão vendo aqui eu fazendo a paráfrase de primeira, viu, gente? Então não tem nada aqui decorado. Por isso que vocês estão vendo idas e vindas. E aqui a palavra diálogo. Deixa eu consertar a palavra diálogo. Pronto. A saber, vou ter que tirar os 2 pontos. Tão charmosos, são expletivos, mas são tão charmosos. O currículo, a gestão, as interações. Então nós vamos trocar isso aqui para o início. As interações entre discentes, docentes e sociedade, o currículo, a gestão, na busca por abrir com criatividade, criativamente, perspectivas em que dá para trocar por nas quais. Sempre que você tiver relativo, você troca por variável. Nas quais os estudantes, estudante é aluno, é discente, né? Os discentes possam ter voz ativa. Possam ter
É difícil, porque é uma expressão bem característica, né? Devam ter, eu mudo de dever para poder. Possam ter. Discentes tenham. Voz ativa. Enquanto vivência da participação. Esse página 170 só tinha colocado aqui para não esquecer. Está feita a paráfrase, está feita a referenciação e nós temos, portanto, que fazer lá no capítulo das referências a citação completa do capítulo do Vasconcelos, né, no livro que está inserido. Tá joia? Mas é isso. Olha como ficou o resultado final da nossa paráfrase. De acordo com Vasconcelos, 2019, página 170, no fim da segunda década, naquele que é considerado um milênio em velocidade alta, universitários fabricam utopias, que no lugar de serem contestadas pelas heterotopias, aperfeiçoam-se por intermédio destas. Aprimoradas, no fundo, tais utopias e heterotopias reorganizam os processos considerados educativos. Considerando-se que uma utopia se constitui como o avesso das coisas, as quais existem pelo fato de ela não ter tempo e espaço definidos, uma heterotopia, por si só, constituir-se-ia como o avesso do avesso, já que aflora em um lugar e em um momento histórico determinados. Estes detêm a possibilidade de diálogo melhor com os outros âmbitos institucionais, a saber, interações entre discentes, docentes, sociedade. Eu vou colocar esse a saber entre vírgulas. Discentes, docentes e sociedade, o currículo, a gestão, na busca por abrir criativamente perspectivas nas quais os discentes tenham voz ativa, enquanto vivência da participação. Espero que tenham pegado aí algumas técnicas linguísticas de trocas, certo? E lembrando que você está sempre aprendendo aqui a fazer essas substituições, essas recomposições linguísticas, mas não está autorizado a retirar a fonte. Nós chamamos isso de boas práticas acadêmicas. E é científico você mencionar que isso veio de um autor, de um livro, de um artigo, certo? Então, sempre trabalhe com a lógica da referenciação. Espero que tenha ficado claro. Permaneço à disposição. Até a nossa próxima aula.